Quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou, em abril de 2019, a nova Política Nacional sobre Drogas, ele deixou bem claro que o nosso governo pensa e realiza nessa árdua tarefa de combate ao consumo de entorpecentes. A tese de redução de danos, que se revelou equivocada e ineficaz em governos anteriores, foi substituída por medidas que promovem a prevenção, a abstinência e a reinserção social. Buscamos, portanto, pavimentar o caminho para uma vida verdadeiramente sem drogas. O Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas é um componente fundamental na formulação e na execução de diretrizes da política nacional. E o termo de cooperação técnica entre o Ministério da Cidadania e a Prefeitura de Sorocaba, que assinamos hoje, faz parte dos esforços integrados, com parcerias em todas as esferas do poder público. Esse trabalho conjunto vai permitir a implementação de várias ações de redução da demanda de drogas, prevenção, promoção à saúde, tratamento, acolhimento e reinserção socioeconômica. Para isso, contamos, dentro da estrutura do Ministério da Cidadania, com a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred. Um dos componentes do termo de cooperação com a Prefeitura de Sorocaba diz respeito a cursos de capacitação, voltados aos profissionais de assistência social e das comunidades terapêuticas. Faço questão sempre de destacar o valoroso trabalho das comunidades terapêuticas, que tem papel central na recuperação dos dependentes químicos. Equipes multiprofissionais, com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, dão todo o suporte às pessoas acolhidas e a seus familiares. Essa preocupação com o ser humano, esse carinho na reeducação, norteia o trabalho das comunidades terapêuticas. São 69 unidades apenas no estado de São Paulo. No Brasil inteiro, quase 500 instituições, em cerca de 300 municípios. Vamos também garantir maior capilaridade ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, além de promover iniciativas de prevenção na primeira infância. Precisamos levar às escolas, às nossas crianças e aos nossos jovens a mensagem da saúde, da ética e da qualidade de vida. Outro ato de muita relevância nessa manhã é a adesão do município de Sorocaba ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Por meio desta política de incentivo aos micro e pequenos produtores, conectamos as duas pontas do processo que leva à segurança alimentar. Compramos diretamente de agricultores, cooperativas e associações, e os alimentos chegam às mesas das famílias em situação de vulnerabilidade, as mais afetadas no cenário de pandemia que enfrentamos. O governo federal vem reunindo esforços nas mais diversas áreas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A vacinação tem caminhado a passos largos. O auxílio emergencial ajuda, desde abril, a minorar o sofrimento de quase 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Em Sorocaba, 107 mil pessoas são atendidas, no investimento até agora de 46 milhões de reais. Ato simbólico que fazemos aqui hoje, com a doação de luvas para profissionais de assistência social, é outra medida importante contra a Covid. Estamos protegendo os trabalhadores que lidam diretamente com alimentos distribuídos à população de rua e compartilhados com entidades assistenciais. Para concluir, faço aqui um chamamento às autoridades, às instituições que integram o Sistema Único de Assistência Social e à população brasileira em geral. Vamos apoiar, com todas as nossas forças, ações que fortaleçam a nossa política nacional sobre drogas. Vamos combater o uso de entorpecentes e as propostas que, erroneamente, pregam a descriminalização das drogas. As famílias brasileiras querem um país livre desse flagelo, protegido contra o crime e a violência. Estamos juntos com a Prefeitura de Sorocaba, nessa luta que é uma marca do governo Bolsonaro. Queridos amigos, queridas amigas, essa é a parte escrita do meu discurso. Mas ao chegar aqui, prefeito, e depois de receber essa convocação do meu presidente Marco Pereira, e agora passar a ser também um deputado federal de Sorocaba, que eu irei representar com toda a satisfação em Brasília,
Me lembrei de um momento, né, nessa árdua tarefa, né, enquanto ministro da Cidadania, mas que eu tenho desempenhado com muita gratidão e com toda a dedicação que me é possível. Eu tenho viajado todo o Brasil e, nesse outro final de semana, retornei à minha cidade natal. Eu sou pernambucano de nascença, baiano por adoção, deputado eleito pela Bahia, mas depois de ter ido a Caruaru, ter voltado a Paulo Afonso com Rogério Marinho, chegamos então ao Recife e lá fui participar da inauguração de uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, chamada da Capela Sistina do Barroco Rococó. E essa igreja, né, que é um templo muito bonito, foi construído, né, pela ordem militar de muitos, né, que dedicaram-se à Batalha dos Guararapes. E todos falam de Guararapes, né, sobre o quesito geográfico de Guararapes, que dá nome também ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, mas geograficamente ele não é tão suntuoso. Assim como essa igreja também. Você passa pela frente dela, ela é singela e dentro, né, impressiona. Mas eu disse que o que mais me impressionava não era o tangível, era o intangível, também em relação a Guararapes. Guararapes foi o momento onde o povo brasileiro se uniu para expulsar o invasor holandês. E esse povo que se unia eram simbolizados por negros, índios, portugueses, brancos, de diversas origens, mas que ali manifestaram o pertencimento com aquele ambiente, que até então era apenas como se fosse uma fazenda que servia para exploração. E ali, pela primeira vez, com a união desses brasileiros de diferentes origens, raças e credos, esses homens se uniram e escreveram no documento que estavam reunidos em defesa da pátria. Então, ali, pela primeira vez, surgiu esse pertencimento e a palavra pátria, portanto, Guararapes também simboliza o surgimento do Exército Brasileiro. E, ao estar naquela inauguração no último sábado, eu disse que foi totalmente decisivo, em defesa da pátria, a fé. Cada um com a sua, mas a fé foi decisiva para aqueles homens e mulheres que defendiam o Brasil contra o exército mercenário contratado pela Companhia das Ilhas Ocidentais, que era o exército mais profissional do mundo. E eles, com as técnicas nativistas, conseguiram expulsar o invasor holandês e conseguiram plantar a semente do nosso Brasil. E é num momento como esse que muitas vezes eu fico realmente impressionado, porque nós vivemos num Estado laico, mas um Estado laico não significa um Estado ateu. E o trabalho dessas comunidades terapêuticas, que muitas vezes, sim, invoca o quesito religioso e a fé para transformar essas pessoas, tem que ser respeitado e promovido. E isso me causa surpresa, porque muitas vezes você vê pessoas se levantando contra esse tipo de atitude. E me impressiona mais ainda, prefeito, quando muitas vezes o presidente Bolsonaro fala de Deus, fala de família e fala de liberdade, as pessoas se insurgem. Algumas pessoas se insurgem contra essas falas e como isso provoca tantas pessoas. E todo esse exemplo me dá uma significância aqui em Sorocaba, porque ao ver o que está na nossa bandeira sorocabana, simboliza em muito aquele sentimento que surgiu lá em Guararapes, na minha terra natal. Pois se lá surgiu a pátria, formada por diferentes nações, por diferentes credos, raças, mas por um sentimento comum, no próximo ano, onde iremos comemorar os 200 anos da independência do Brasil, está cada vez mais latente a necessidade da nossa cidadania plena, está cada vez mais latente o anseio do nosso povo por uma pátria única e livre. Muito obrigado por essa ação. Muito obrigado, Sorocaba.